Olá, meu nome é Renata Sturm e eu sou editora executiva da Sancto. Eu sei que vocês já conhecem a nossa linha de bíblias e devocionais e livros, mas a gente está chegando com uma novidade, é a Sancto Paper. E o que é a Sancto Paper? Bom, a Sancto Paper é a linha de papelaria da Sancto, mas claro que como todo material vem com capas incríveis que associam uma marca da Sancto. Além disso, esse primeiro produto da nossa linha de papelaria é um caderno que fornece espaço para planejamento, desenho e colocar toda a sua criatividade para fora. E o que você encontra em cada uma dessas capas incríveis aqui do Sketching Planner, que é a linha de papelaria da Sancto, a Sancto Paper? Você tem 24 páginas para planejamento pessoal, um planner. Tem 5 páginas pautadas com linhas para que você possa escrever, 96 páginas para o desenho e devocionais. Então, cada um deles tem um tema. Aqui tem gratidão, prosperidade, sabedoria, indicações de versículos para você fazer um devocional. Ou seja, esse produto tem um espaço para devocional, escrever e desenhar. E ainda você pode fazer vendas casadas, vender esse Sketching Planner com uma Bíblia ou esse Sketching Planner com Bíblia e ainda material de papelaria como canetinhas, lápis especiais, ou seja, um produto que vai te ajudar aí na livraria a vender muito mais. O devocional Doses Bíblicas Diárias foi criado para aquele momento de intimidade com Deus. Não é necessário ter um período tão longo, mas imagina pela manhã, você acorda, prepara o seu chá, o seu café e tem um momento de reflexão. O devocional 365 Doses Bíblicas Diárias é recomendado para aquele cliente que gosta de ter um devocional de 1 ano, de 12 meses. Ele foi criado em parceria com um perfil no Instagram que se chama Dose Bíblica, que tem mais de 1 milhão de seguidores. E por lá a Sancto, que é parceira desse projeto, fez todo um trabalho de divulgação do produto. Bom, embora ele seja um devocional de 1 ano, não significa que o cliente precisa começar no dia 1º de janeiro. Porque aqui, você pode mostrar para o leitor, ele pode marcar a data que ele fez esse devocional. Bom, o devocional tem espaço para anotações, tem sempre um tema, um versículo, uma pequena reflexão e uma sugestão de oração. Além disso, olha que bonito, vem com fitilho para marcar onde que o leitor terminou de ler. Esse devocional foi criado com 2 opções de capa que você está vendo aqui e agora uma capa nova floral que ficou lindíssima. E uma cereja do bolo, não deixa de mostrar para o seu cliente. Aqui, no cantinho da página, tem um plano de leitura. Ou seja, se o leitor acompanhar esse plano de leitura todos os dias, quando ele terminar, ele vai ter lido a Bíblia por inteiro. Não deixa de mostrar essa dica lá. Existe um fenômeno atual entre os evangélicos que são os evangélicos sem igreja. Bom, esse tipo de evangélico, ele continua praticante, ele continua acreditando em Deus, mas não consegue mais se identificar tão facilmente com alguma denominação, com alguma instituição religiosa. Bom, se você encontrar na sua loja algum cristão com essas características, ou então alguém que está procurando um livro que fala sobre relacionamento com Deus, a nossa dica é você sugerir Vida com Deus, de Skye Jethani.
Skye Jethani é um pastor americano influente na igreja internacional. Skye Jethani propõe aqui nesse livro uma mudança de relacionamento do cristão com Deus. Parar de enxergar a Deus como alguém que te dá as coisas, que te presenteia, mas sim como um Deus que quer simplesmente se relacionar com seus filhos. Se o leitor aí na sua loja procurar um livro sobre relacionamento com Deus contemporâneo e que olha para a realidade hoje da igreja, essa é a minha dica, Vida com Deus, de Skye Jethani. Agora vamos falar sobre um clássico da literatura cristã pentecostal. Então, quando chegar um cliente aí na sua loja procurando por alguma obra que fale sobre a ação do Espírito Santo, essa pode ser a sua indicação. Esse autor, o Jack Deere, já vendeu mais de 500 mil de livros e é um pastor e teólogo americano. Bom, qual que é a história desse livro para você contar aí para o seu cliente na loja? O Jack Deere, durante muito tempo, acreditou, como muitas pessoas, de que Deus não agia mais, que Deus não operava mais milagres e tampouco conversava com seus filhos. Mas depois de uma experiência espiritual muito profunda, ele mudou de ideia e escreveu esse livro, que é considerado um clássico sobre a atuação do Espírito Santo na igreja e entre as pessoas hoje. Bom, esse livro foi revisado e atualizado, então é uma segunda edição agora lançado aqui pela Sancto. NTLH YouVersion. Essa é a Bíblia que eu indico para quem tem um cliente que gosta de gadgets, gosta de tecnologia, porque todas essas Bíblias aqui, com essas capas incríveis, elas têm recursos, tanto na quarta capa quanto aqui dentro, olha, QR Codes. O que são esses QR Codes da NTLH YouVersion? Você coloca seu celular, você consegue ouvir a Bíblia inteira, você consegue ter acesso a imagens, estudos, além de recursos missionários lá no final da Bíblia. Olha que legal! Mas, além disso, todas essas capas aqui são capa dura, canto arredondado, fitilho duplo. E essas 3 opções aqui de leão vieram com acabamento, uma pintura trilateral especial, com brilho. Mostra aí para o seu cliente na loja que vai ter um efeito incrível. E nós temos 2 opções de capa novas no nosso catálogo, que é a Calvário e também a Jardim de Peônias, ou seja, uma capa mais clássica e uma floral. NTLH YouVersion é aquela Bíblia que você indica aí na sua loja para quem gosta de tecnologia. Eu estou aqui com as 8 opções de capa da NVT Pop Flex, que tem a tradução Nova Versão Transformadora. Se você ainda não conhece essa tradução, ela é muito querida por evangélicos em geral, principalmente um público mais jovem, porque tem uma linguagem contemporânea, acessível, mas a gente sabe também que muitos católicos carismáticos têm utilizado a NVT na sua prática religiosa. Bom, essas Bíblias todas contêm, olha, fitilho, capa semiflexível e cantos arredondados. Essas capas você já conhece, estão no nosso catálogo e vendem muito bem, e agora a gente acaba de lançar essas 2 opções novas. NVT Pop Flex é uma capa com custo-benefício alto, então espero que você possa oferecer aí na sua loja e fazer boas vendas. Se esse não é o primeiro treinamento que você participa aqui da Maquinaria, você já sabe que eu adoro contar uma história. E eu vou contar uma pequena história sobre esse livro, que é o nosso grande lançamento em 2023, escrito pelo Maurício de Souza, em parceria comigo e com o Guter Fagião. Muito bem, alguns anos atrás, eu conheci Maurício de Souza no estúdio da Maurício de Souza Produções, que fica aqui em São Paulo. Eu fiquei impactada com todo o estúdio. A gente encontrou lá pessoas que trabalhavam com o Maurício há 50 anos, desenhando os quadrinhos ainda de forma analógica, no papel, como garotos muito talentosos e jovens desenhando em tablets de alta tecnologia. Descobri naquela visita que os gibis da Turma da Mônica eram criados dessa forma, analógico e digitalmente ao mesmo tempo. Ou seja, preservando a história da Turma da Mônica e do Maurício de Souza, mas inovando o tempo todo. Fiquei impactada com aquela experiência. Eu saí de lá para tomar um café com um amigo, compartilhei com ele o impacto que eu tinha sofrido, até porque eu vim de uma empresa familiar
e eu tenho uma empresa familiar que é a Maquinaria Sam. Falei para ele sobre a forma de trabalho do Maurício, de como ele me inspirava como empreendedor, não só como desenhista. E foi desse café e dessa visita na Maurício de Souza Produções que nasceu esse livro que se chama Crie de Manhã, Administre à Tarde. Por que esse livro recebeu esse nome? Meu pai viu que eu estava desenhando, que ele desenhava também, mas ele não teve sorte. Ele não era um bom, talvez, vendedor do próprio desenho. Daí ele falou: filho, eu também gosto de desenhar, eu estou vendo que você está se encaminhando para isso, né? Então faz o seguinte, filho, você desenhe de manhã e à tarde administre o que você está fazendo. Esse é o primeiro livro de negócios do Maurício de Souza e um dos primeiros livros adultos. Então esse livro é pensado no público adulto e que ele fala sobre os valores que Maurício foi construindo ao longo da sua carreira como empreendedor, como empresário e que transformou na Maurício Souza Produções um dos estúdios mais famosos, conhecidos e grandiosos do mundo, não só aqui do Brasil. Para vocês terem uma ideia, vou ler algumas informações aqui para vocês. Olha só, o Maurício Souza Produções nasceu em 1949 e até hoje ele vende cerca de 12 milhões de revistas por ano. A empresa tem mais de 250 colaboradores, ou seja, empregos. Maurício já criou 400 personagens. E a Maurício de Souza Produções vende por ano, olha só, 2,5 milhões de livros por ano. Com certeza a Turma da Mônica e Maurício de Souza Produções são os maiores produtores e vendedores de livro no Brasil. Além disso, você sabe disso, Maurício é responsável pelo trabalho de alfabetização aqui no Brasil. Quem de nós não foi alfabetizado lendo o gibi da Turma da Mônica? Eu fui uma dessas pessoas. Bom, o livro foi pensado não só para quem atua na indústria criativa, quem trabalha em editora, cinema, desenho animado, mas para qualquer empreendedor, para qualquer pessoa que gosta de livros de autoajuda, liderança, negócios, carreira. Então, esse livro não coloca no setor infantil, ele tem que ficar na área de negócios. Outro ponto importante, não é uma biografia. Sim, o livro é recheado de histórias, de sucesso e desafios e erros, sim, porque todo empreendedor também comete erros, mas Maurício sempre teve uma visão muito positiva da vida. Por isso que ele conseguiu construir esse império que é a Maurício de Souza Produções. O livro conta ainda com um prefácio de João, chamado João do Mac, mas que é o João branco, que atuou muitos anos no marketing do McDonald's. Além disso, ele tem endosso do Bruno Bluewall, que é o gerente sênior de produções locais aqui do Walt Disney, e do Ricardo Amorim, jornalista top voice do LinkedIn. E agora você vai poder assistir o depoimento do Bruno, que é responsável pelas produções locais do Walt Disney Brasil. Oi, eu sou o Bruno Bluewall. Para mim foi uma honra escrever o endosso desse livro. Eu já trabalhei na MSP uma época, conheço o Maurício há muitos anos e é uma honra poder fazer o endosso, conhecer um pouco mais a história dele como empresário, lendo esse livro, conhecer bastante detalhes que eu não conhecia antes e fazer esse livro chegar a todo mundo, conhecer um pouco mais dessa história maravilhosa. O livro é focado nos valores do Maurício de Souza. E agora você vai poder assistir um pouquinho do depoimento que ele deu pra gente aqui, para esse livro. Eu, como criativo, se eu não vivi alguma coisa, eu não sei fazer. Eu tenho que viver, vivenciar. Eu não sei ser paradão, de forma nenhuma. Está na minha mão criar história, criar personagem, criar o futuro. Não dá para falar, não vai dar. Como eu falo de vez em quando também, eu não sei ser infeliz. Eu não sou um administrador, eu não estudei isso. Então eu me cerco de gente que sabe. O resultado do que você faz é que é o mais importante. Chamam de sucesso em alguns casos, né?
e dolorosamente ver que eles estavam escrevendo as minhas histórias, desenhando os meus personagens. Aí foi um momento na minha vida que foi doloroso, necessário e deu certo. O mais importante é a realização global e não o dinheiro, não a coisa. Eu tenho tanto, o que é isso? Tem um monte de gente com tanto e infeliz por aí. Olha, eu tenho, na família, eu tenho uma lenda aí, que eu acho que eu espalhei sem querer, de que eu não consigo perder nada. É covardia você jogar fora um sonho. Demora tanto para você montar os detalhes todos que você necessita para obter algum objetivo, né? Temos uma empresa e o pessoal da família na empresa, eles têm que sentir ou saber a filosofia que deve ser nortear o trabalho nosso. Eu sou diabolicamente otimista. E aqui se cruzam os dois grandes talentos do Maurício. Ele é uma pessoa criativa e conseguiu tocar uma empresa de sucesso. Antes de eu falar sobre esse lançamento daqui da maquinaria, eu queria contar uma pequena história para vocês. Existe uma parte da população brasileira que não foi registrada nos livros de história do Brasil. Chegaram aqui no Brasil muitas vezes de maneira forçada, ou são daqui do Brasil originalmente como indígenas e que não foram documentados. E aí nós somos descendentes dessas pessoas e muitas vezes não conhecemos as nossas origens. Não existe um documento oficial a respeito disso. E aí que esse livro, O DNA do Brasileiro, chega no mercado aqui no Brasil para ajudar a contar um pouco da história do Brasil pelo DNA, pelo viés da genética. Além disso, o autor Ricardo de Lázaro Filho, que é médico e também cientista proeminente aqui no Brasil, fundador da Genera, ele ajuda a explicar pela genética por que nós somos o que somos. O que você vai descobrir com o livro O DNA do Brasileiro? É claro, vai saber muito mais sobre a nossa origem, de onde que vieram os nossos antepassados, como que a genética influencia cada um de nós, até se ela influencia o Brasil a ser o país do futebol. Vai poder saber se somos descendentes de um tropeiro mutante ou até da família real europeia. Vai saber se você tem que ficar longe de favas. E claro, né? Qual que vai ser o futuro de nós brasileiros. O livro ele vem com uma diagramação muito bonita, com gráficos para ajudar o leitor a compreender, conhecimentos científicos, mas sempre com uma linguagem muito acessível. O livro também tem o endosso de ninguém menos que o Alexandre Ottoni, que é o cofundador da Jovem Nerd. Esse livro ele pode ser colocado aí na sua loja, tanto no departamento de ciências e descobertas científicas, como também no setor de história. E você pode indicar esse livro para curiosos de história e de ciência pop. Fica a dica. Você sabia que essa biografia de Dom Pedro II foi uma das maiores surpresas aqui do nosso catálogo da maquinaria? Pois é, essa biografia, escrita pelo professor francês Guy Gauthier, fala sobre duas faces do Dom Pedro. Sim, o monarca, mas também o republicano. E ele mostra a contribuição de Dom Pedro II, dos seus pensamentos, das suas reflexões e das suas ações para a construção da República Brasileira. Então nós convidamos para desenhar aqui essa capa um ilustrador que traz essas duas faces. Além disso, vou mostrar aqui internamente, olha que bonito, uma guarda dourada. Esse livro vende muito bem todos os meses e a gente recomenda que você indique esse livro para leitores de livros de história, porque essa aqui é considerada uma das biografias mais completas e definitivas sobre Dom Pedro II. Ao longo da minha carreira como editora, eu tive a oportunidade de editar vários filósofos, homens best-sellers que escrevem sobre filosofia ocidental, oriental. Mas existe uma demanda no mercado de livros por livros que fossem escritos por filósofas e também falando sobre as filósofas. Foi assim que surgiu esse livro, um dos grandes queridinhos aqui da maquinaria, que é o Filósofas,
O Legado das Mulheres na História do Pensamento Mundial, escrito por duas jovens filósofas e professoras, que é a Natasha Hahnemann e a Fabiana Lessa. Qual que é o diferencial desse livro? Ele traz não só uma pesquisa profunda sobre filósofas e a contribuição delas, mas não só sobre temas femininos, sobre a contribuição das mulheres na filosofia como um todo. E uma coisa muito especial, tem o prefácio de Renato Nogueira, que eu sei que é um autor muito bem vendido aí na sua loja. Bom, eu não preciso nem te dizer que para quem que você deve recomendar esse livro. É para meninas, pode ser até muito jovens, viu gente? Esse livro tem uma linguagem muito acessível. Você pode recomendar esse livro para estudantes do ensino médio. Você também pode recomendar esse livro para pessoas que ainda não têm um conhecimento profundo de filosofia e gostariam de ser introduzidos no assunto. Tem ainda o endosso da professora Natasha Pugliese, que é uma das mulheres mais respeitadas na filosofia e que faz parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olha, além disso, vou mostrar para vocês internamente. O livro tem essas ilustrações lindas no começo de todos os capítulos, representando algumas dessas mulheres que contribuíram com a filosofia ocidental aqui no Brasil. Você sabia que beleza, rejuvenescimento, cirurgia plástica são as palavras mais buscadas no Google? É porque existe realmente um interesse cada vez maior das pessoas por tratamentos, e cirurgias para as pessoas terem uma aparência mais jovem. Mas também, por outro lado, existe todo um perigo de cirurgias mal feitas ou médicos que não têm qualificação ou até mesmo o paciente que faz um autotratamento. Por isso que esse autor, o Thomas Benson, que é considerado hoje um dos maiores cirurgiões plásticos faciais, especialmente aqui no Brasil, ele escreveu esse livro com instruções para homens e mulheres de quais são os procedimentos por idade, qual que é o procedimento ou tratamento cosmético adequado para cada faixa etária. E também o Thomas faz algo incrível, ele desmistifica muitos medos também que as pessoas têm de cirurgia plástica. Por isso, esse livro é uma ótima indicação para aquelas pessoas que vão até aí na sua livraria procurar por instruções de beleza, cirurgia plástica e tratamento facial. Bom, e o livro aqui, tá com vários endossos internacionais e nacionais, inclusive do Dr. Pedro Vital, que é uma referência em cirurgia plástica aqui no Brasil. Esse é o rosto do nosso autor e o livro também vem com esse formato muito gostoso. Embora ele seja escrito por um médico, na verdade o texto está muito acessível. Então ele pode ser usado tanto para médicos que querem esclarecer algumas dúvidas que os pacientes possam ter sobre procedimentos, como também para o próprio paciente que gostaria de mais esclarecimento. Existe uma demanda bem grande por livros que falam sobre liderança feminina. E a recomendação aqui da Maquinaria para esse tema é esse livro aqui que se chama Degrau Quebrado, a jornada de autoliderança para mulheres em ascensão, escrito pela Elisa Rosenthal. A Elisa é uma top voice no LinkedIn, palestrante de TEDx e também uma das principais vozes do mercado imobiliário feminino aqui no Brasil. E por que esse livro se chama Degrau Quebrado? Porque existe uma dificuldade de muitas mulheres na sua carreira de subir, alcançar altos cargos de diretoria, por exemplo, ou se tornar proprietárias de alguma empresa, porque esse degrau está quebrado, ou seja, ela não consegue alcançar ou enxergar outras mulheres em cargos de gerente e por isso ela não consegue pular esse degrau para um cargo maior de responsabilidade. E foi por isso que a Elisa escreveu esse livro. Aqui ela dá dicas, orientações e a própria experiência também de como superar esse degrau quebrado, ou seja, deixar a mulher construir a sua própria carreira e superar esse obstáculo. Então, se o seu cliente estiver procurando aí por um livro de liderança feminina, essa é a dica. Vou mostrar agora por dentro como ficou lindo esse projeto. Então, aqui com uma orelha bem grande. E olha que bonito o verso de capa, gente. Ou falsa guarda também. Então, estimulo você a mostrar esse livro por dentro. E aqui, a nossa querida autora, Elisa Rosenthal.